Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade ao estudo de probabilidade. Falaremos em especial sobre probabilidade condicional. O link para o material utilizado na aula em formato PDF você encontra na descrição do vídeo. Estaremos diante de um caso de probabilidade condicional quando tivermos dois eventos, por exemplo, A e B, dentro de um mesmo espaço amostral S, mas queremos saber a probabilidade do evento A ocorrer, sabendo que o evento B já ocorreu. Essa é a lógica que eu vou mostrar aqui na fórmula e daqui a pouco com exemplos. Então vamos ter essa notação. A probabilidade de A barra B, tal que B ocorreu, é a probabilidade da interseção entre eles dividido pela probabilidade da ocorrência do B. A melhor maneira de entender bem esse conceito e especial uso da fórmula é através de exemplos. Vamos fazer isso já na sequência. Trouxe aqui um exemplo que eu já utilizei em outro vídeo, porque é um exemplo fácil e me permite mostrar a aplicação da fórmula. Vamos a ele. Em uma escola de línguas, são oferecidos 3 cursos: inglês, espanhol e francês. Sabe-se que a escola possui hoje 100 alunos, divididos da seguinte forma: 50 estudam inglês, 40 estudam espanhol e 20 estudam francês. Sabe-se ainda que 10 desses alunos estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol. Sendo selecionado um desses alunos de forma aleatória, qual a probabilidade de estudar espanhol sabendo que estuda inglês? Então, o fato dele perguntar a probabilidade de um evento ocorrer sabendo que outro já ocorreu é que nos leva a concluir que estamos sim diante de um caso de probabilidade condicional. Bom, eu vou resolver aqui com auxílio da teoria de conjuntos, porque eu acho que facilita. Então, quando ele fala que são 3 cursos, inglês, espanhol e francês, e nós já vimos que tem alunos que estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol, numa teoria de conjuntos eu poderia desenhar aqui um conjunto e chamar de I, de inglês, mas sei que ele tem interseção com o espanhol, porque tem aqueles comuns. E essa interseção é 10. Bom, a partir daí o que mais que eu posso concluir? Se ao todo eu tenho 50 que estudam inglês, já coloquei 10 aqui, restam 40 para que todo esse espaço do inglês vire 50. Da mesma forma, dos que estudam espanhol, que são 40, se eu colocar 30 que estudam só espanhol, somados com os 10 que estudam espanhol e inglês ao mesmo tempo, me dá exatamente os 40 que estudam espanhol. Lembra que em nenhum momento a gente falou que eram 40 exclusivos, 40 ao todo. E ainda temos o francês, que não tem interseção aqui com os demais, que é exatamente a quantidade de 20. Bom, isso é algo novo, não tinha trazido isso em outro momento, mas porque acredito que a probabilidade condicional é melhor entendida dessa maneira. Olha só como vai ficar fácil. Ele quer saber a probabilidade de estudar espanhol sabendo que já estuda inglês. Bom, vamos adaptar aquela fórmula, né, que a gente tinha chamado de A e B, agora para esses nomes, né, que eu chamei de I e E. Então, eu quero a probabilidade do evento espanhol acontecer sabendo que o evento inglês já ocorreu. Qual seria a fórmula, então? A probabilidade da interseção entre espanhol e inglês, ou inglês e espanhol, tanto faz a ordem, dividido pela probabilidade do que já ocorreu. E o que já ocorreu é o inglês, porque ele fala que a gente sabe que ele estuda inglês. Bom, mas quais seriam esses valores? Bom, a princípio, quando eu pego o P da interseção, e aí eu vou voltar lá na teoria inicial de probabilidade, é o número de eventos da interseção, ou número de elementos, né, que seria 10, dividido pelo total. Gente, o total aqui é 100, ele já tinha fornecido. Se eu somar tudo isso aqui que eu desenhei, vai dar o 100. Então, seria 10 sobre 100, que eu posso simplificar ou dividir. Né? Nesse caso aqui, então eu vou dividir, fica fácil, 0,10 ou 0,1. Agora, qual é a probabilidade dele estudar inglês? Bom, os 50 que estudam inglês ao todo, dividido pelo total, que é 100. Isso aqui vai dar 0,5. Mas a fórmula me fala que a probabilidade de estudar espanhol sabendo que estudou inglês
é a probabilidade da interseção, que é 0,1, dividido pela probabilidade de estudar inglês, 0,5. E aí, se eu tivesse deixado em fração, agora eu ia dividir as frações. Como eu fiz em decimal, faria uma divisão decimal. Na verdade, se eu mandar uma casa em cima e embaixo, isso dá 1 sobre 5. E 1 sobre 5 dá 0,2. Então, pode ser que a gente tenha que deixar em forma de fração, ou pode ser que a gente divida. Então, ficaria 0,2, que é a mesma coisa que 20%. É só multiplicar por 100. Então, nesse caso, a probabilidade dele estudar espanhol, sabendo que já estuda inglês, será de 20%. Sei que daria para chegar nessa conclusão sem necessariamente demonstrar a fórmula, mas o meu grande objetivo aqui era realmente mostrar como essa fórmula funciona e como ela pode ser utilizada. Na sequência, vamos resolver questões de concurso sobre isso. O texto ficou um pouco pequeno, peço até desculpas, mas é que na verdade eu queria colocar todo ele aqui na página. Eu vou ler com vocês, mas as informações numéricas, que são as mais importantes, estão grandes aqui e dá para enxergar bem. Também tem a opção de vocês pegarem o material em formato PDF, que está aí na descrição do vídeo, e acompanhar por ele. Mas vamos lá, vou fazer a leitura. A relação do cliente com o sistema bancário tradicional vem passando por transformações nos últimos 5 anos, com o crescimento dos bancos digitais. Analisar o perfil dos clientes dos bancos digitais, considerando idade, classe social, renda e motivação, é uma tarefa importante para os bancos tradicionais, com o objetivo de preservar a posição de principal banco na relação com o cliente. Para tal fim, uma agência bancária analisou os seguintes dados de uma pesquisa amostral sobre bancos digitais. Em relação a bancos digitais, você, 45% já ouviu falar, 19% sabe como funciona, 14% possui relacionamento e 22% não conhece. Entre aqueles que têm relacionamento com bancos digitais, que são os 14%, os principais motivos para iniciar esse relacionamento foram 44% valores das tarifas, 39% pela inovação de ser um banco 100% digital, 22% por indicação de amigo, parente ou conhecido, 16% por ser diferente de outros bancos, 16% para dividir o dinheiro em várias contas, 41% para resolver tudo pela internet, 28% para ter mais de uma fonte de crédito, cartão e limite, 20% para poder focar em investimentos, 12% por estar insatisfeito com o banco atual não digital, 12% pela propaganda do banco. Um detalhe aqui é que se você somar não vai dar 100%. Por que isso? Porque a questão não era mutuamente exclusiva. Olha, os principais motivos. Uma mesma pessoa poderia escolher mais de uma opção. Então, nesses casos, a soma não dá 100% e não tem nada errado nisso, tá? É importante saberem. Escolhendo, se ao acaso, um dos entrevistados dessa pesquisa, qual é aproximadamente a probabilidade de esse cliente ter um relacionamento com o banco digital e de ter apresentado como motivo para iniciar esse relacionamento a facilidade de poder resolver tudo pela internet? Bom, gente, muitos aqui fariam por outros métodos, tá? Mas é porque eu quero mostrar realmente como daria para fazer pela probabilidade condicional. O que seria meu A aqui? Meu A, a gente vai entender que é o que veio depois. Primeiro ele tinha um relacionamento. Depois o principal motivo era resolver pela internet, a facilidade de resolver pela internet. Então meu A seria exatamente poder resolver tudo pela internet. Vou escrever aqui só para vocês entenderem o meu raciocínio, tá? Mas para ele ter escolhido isso, o B já tinha que ter acontecido, que é o quê? Ter o relacionamento com o banco digital. Ou seja, a probabilidade dele resolver tudo pela internet, sabendo que ele já tem um relacionamento com o banco digital, é a probabilidade da interseção entre eles dividido pela probabilidade do B. Só que aqui tem um detalhe. Esse P de A barra B é o que nós temos. Por quê? Porque essa tabela de baixo já é exatamente considerando que o B ocorreu. Aí eu tenho o evento A, C, D, vários aqui. Né? O A que nós queremos resolver pela internet. Então, na verdade, nós temos esse valor. Né? E aí essa tabela mostra que depois que já ocorreu aquilo lá,
A probabilidade do motivo ter sido facilidade de resolver tudo pela internet está aqui. E é 41%. Que na verdade eu posso colocar como 0,41. E isso é igual à interseção. E aí, gente, o que o exercício quer é essa interseção. Na verdade, eu quero a interseção entre A e o B. Eu quero aquela pessoa que ao mesmo tempo tinha relacionamento e que resolvia tudo pela internet. E o P de B, a probabilidade dele ter o relacionamento, que é o 0,14. Pronto, agora eu multiplico cruzado e falo que a probabilidade da interseção entre A e B é a multiplicação das probabilidades. Ou seja, multiplicando 0,41 por 0,14, eu vou chegar em 0,0574, aproximadamente. Que já seria a resposta. Mas como a resposta lá tem porcentagem, eu multiplico por 100 e chego que vai dar 5,74%. Lá ele inclusive arredondou e o gabarito está na letra A, 5,7%. Aqui também quero destacar que havia outras formas de fazer e muitos resolveriam sem necessariamente desmembrar a fórmula. Mas também aqui meu objetivo era mostrar como a fórmula vai funcionar e aí em exercícios que talvez não sejam tão diretos, vocês conseguirem resolver com essa lógica da probabilidade condicional. Vamos fazer mais alguns exemplos na sequência. Os analistas de uma seguradora estimam corretamente que a probabilidade de um concorrente entrar no mercado de seguro de fiança locatícia é de 30%. É certo que, se de fato o concorrente entrar no mercado, precisará aumentar seu quadro de funcionários. Sabe-se que, caso o concorrente não pretenda entrar no mercado desse segmento, existem 50% de probabilidade que ele aumente o quadro de funcionários. Se o concorrente aumentou o quadro de funcionários, a probabilidade que ele entre no mercado de seguro de fiança locatícia é D. Bom, estamos diante de um caso de probabilidade condicional, porque aqui diz que ele aumentou o quadro de funcionários. Então, uma coisa que era um evento que poderia ou não acontecer, nós já estamos dizendo que aconteceu. E aí, para manter mais ou menos o que está na fórmula, eu vou chamar isso aqui de B. E eu quero descobrir, então, a probabilidade dele entrar no mercado, que eu vou chamar de A, sabendo que o B, aumentar o quadro de funcionários, já ocorreu. Bom, então vamos lá. O que seria a probabilidade do A ocorrer sabendo que o B ocorreu? Ou seja, nesse caso, dele entrar no mercado de seguro sabendo que ele já aumentou o quadro de funcionários. É a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do evento que já ocorreu, que seria aumentar o quadro de funcionários. Gente, aqui eu vou fazer com calma cada uma dessas partes e depois, ao final, o resultado vai ser a divisão. Bom, vamos lá. O que seria a interseção? Para facilitar, eu vou usar teoria de conjuntos. Eu vou desenhar o conjunto para vocês entenderem melhor. Então, pela primeira parte, vocês vão ver que há a possibilidade do concorrente entrar ou não entrar no mercado de fiança. Então, vamos considerar aqui entrar. Eu já até chamei isso de A, mas depois eu ponho isso de novo. Ou não entrar. Eles não têm elementos comuns, porque ou ele entra ou ele não entra. Por outro lado, o que a gente sabe aqui das informações? Se ele entrar no mercado, com certeza aumentar o quadro de funcionários vai acontecer. Ou seja, se eu circular aqui de outra cor, que seria entrar, 100% vai ocorrer, ou seja, todo ele está aqui, porque está dizendo que se ele entrar no mercado, com certeza precisará aumentar o quadro de funcionários. Agora, se ele não entrar no mercado, só 50% de chance de aumentar o quadro. Por que eu estou fazendo isso daqui, gente? Para vocês entenderem que agora eu estou preso nesse espaço vermelho aqui. Porque ele diz que o aumento do quadro de funcionários já aconteceu. Essa é a lógica da condicional. Então agora, para a gente poder fazer isso melhor, eu vou desmembrar o que é o A interseção B e o que é o B. Bom, a probabilidade do A interseção B é todo o A. Porque o B está em todo ele e mais um pedaço do outro. Exatamente porque ele diz que se o concorrente entrar no mercado, é certo que precisará aumentar o quadro de
funcionários. Então, a interseção aqui entre o A e o B é o próprio A. Mas quanto que ela vale? Bom, é a probabilidade dele entrar no mercado. 30%, ou aqui eu acho mais fácil já colocar como 0,3. Bom, mas qual é a probabilidade de B? Aí depende. A probabilidade será aquele 0,3, que é todo A, somado com esse pedacinho aqui, que está interseção entre não entrar e aumentar o quadro. Essa outra porcentagem aqui. Porque se ele não entra, há 50% de chance dele aumentar o quadro. Mas, gente, cuidado. Vamos pensar um pouquinho. Não é que eu tenha 50% ao todo. Eu tenho 50% desse não entrar. Mas quanto que esse não entrar vale? Gente, complementar. Se entrar é 0,3, não entrar é 1 menos 0,3. É 70%, é 0,7. Então, eu tenho 50% de 0,7. Ou 50% de 70%. Por isso aqui, eu tenho que multiplicar o 0,5 pelo 0,7. Se alguém não entendeu, eu vou explicar melhor. Se aqui nesse pedaço do A eu tenho 30%, o não entrar é 70%. E metade disso é a chance de aumentar o quadro. Por quê? Porque é 50% de probabilidade caso ele não entre no mercado. Tá? Espero ter esclarecido aí. O fato é que eu já tinha aqueles 30% garantidos, mais 0,5 vezes 0,7, que é exatamente caso ele não entre no mercado, ainda assim, há 50% de chance de aumentar o quadro de funcionários. Isso aqui vai dar 0,35. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o B ao todo é 0,65. Agora vamos voltar nessa fórmula inicial. A probabilidade dele entrar no mercado seguro sabendo que ela aumentou o quadro é a interseção, que é 0,3, dividido pelo B, ou pela probabilidade do B, que é 0,65. Só que aqui ele quer em forma de fração. Qual que é a minha sugestão? Andar duas casas em cima vira 30, duas casas embaixo vira 65. Aí se você simplificar por 5, numerador e denominador, você chega no 6 sobre 13, que já é a resposta, tá? 6 sobre 13 é o gabarito dessa questão, e ela está na letra E. Pode ser que para alguns tenha ficado um pouco confuso. Minha sugestão: assista novamente a resolução da questão, pause se for necessário e tente entender a lógica do desenho. Eu acho que ele vai ajudar bastante a saber por que eu joguei exatamente esses valores ali dentro da fórmula. Além disso, vamos fazer mais um exemplo onde isso pode ficar ainda melhor fixado. Para melhorar a educação financeira de seus clientes quanto ao uso do crédito, um banco contratou uma empresa de análise de risco que classifica os clientes quanto à propensão de usar o cheque especial em dois tipos, A e B, sendo o tipo A propenso a usar o cheque especial e o tipo B a não usar o cheque especial. Para uma determinada agência, um estudo da empresa mostrou que a probabilidade de um cliente tipo A usar o cheque especial em um intervalo de 1 ano é de 80%. Já para o tipo B, a probabilidade de usar é de 10% no mesmo intervalo de tempo. Considere que nessa agência, 30% dos clientes são considerados do tipo A. Nesse contexto, se um cliente entrou no cheque especial, a probabilidade que seja do tipo A é de aproximadamente. Bom, gente, aqui o tipo A, que é o que nós queremos a probabilidade, eu vou chamar de A mesmo. Agora, o evento que já ocorreu, eu não vou poder chamar de B, porque já existe o cliente tipo B e vai causar confusão. Então, o que já ocorreu? O cliente já entrou no cheque especial. Eu vou chamar de C. Então, o que eu vou querer aqui é a probabilidade dele ser do tipo A, sabendo que o C já ocorreu. O que diz a fórmula? A probabilidade da interseção entre A e C dividido pela probabilidade do C entrar no cheque especial. Mais uma vez, vou usar a teoria de conjuntos para explicar isso daqui. Bom, primeiro vamos separar aqui cliente A e cliente B. Não há interseção entre eles. Ou ele é A, ou ele é B. Por outro lado, chamamos de C o cliente entrar no cheque especial. E aí eu vou ter que fazer uma leitura rápida aqui de alguns pontos importantes do enunciado. Ele fala que o cliente tipo A tem probabilidade de 80% de usar o cheque especial.
Então, eu vou colocar aqui, ó, 80%. Vou escrever isso aqui. E aí, 20% de não usar. E o cliente B tem a probabilidade de 10% de usar. Vou fazer até menor aqui. 10%. Por outro lado, sabe-se ainda que 30% dos clientes são do tipo A e que então o restante, 70%, é do tipo B. Por que isso é tão importante? Porque quando eu falo aqui que o evento C é 80%, mas ele é 80% dos 30%. E o outro é 10%, mas é 10% de 70%, ok? Mas e aí? Qual é a interseção entre A e C? A interseção entre A e C é esse pedacinho aqui, os 80% de 30%. Então, a probabilidade da interseção entre A e C é 0,8, que é 80%, dos 30%, ou seja, vezes 0,3. Isso aqui vai dar 0,24 do total. O que mais que eu preciso? O P de C. A probabilidade do C é isso que eu já colori, mais os 10% dos 70%, é o que está de vermelho aqui. Então, ele vai ser esse 0,8 vezes 0,3, somado aos 10% ou 0,1, dos 70%, que são 0,7. Porcentagem sobre o valor é a porcentagem vezes o valor. Gente, eu optei por trabalhar aqui com decimal, achei que ficava mais simples. Quem não gosta, põe na fração mesmo, 80 sobre 100 vezes 30 sobre 100, vai sair também muito bem, vai dar super certo. O fato é que é 0,8 vezes 0,3 deu 0,24, 0,1 vezes 0,7 deu 0,07, portanto, o P de C deu a soma que é 0,31. Mas a probabilidade de ocorrer o evento A, ou ser do tipo A, sabendo que o evento C, entrar no cheque especial, ocorreu, é a probabilidade da interseção, que deu 0,24, dividido pela probabilidade total do C ocorrer, que é 0,31. Bom, aqui eu achei mais fácil dividir, tá? Deu 0,7741, já que a resposta está em porcentagem. Se tivesse em fração, eu ia andar duas casas no numerador e denominador e ia pôr 24 sobre 31, que nem ia dar para simplificar, ia ser a resposta. Mas aqui, como eu tinha em porcentagem, eu dividi um pelo outro, e agora se eu multiplicar por 100, eu vou ter a resposta, 77,41%. Mas ele pede o valor aproximado, e o nosso valor aproximado aqui é o 77%, portanto, gabarito letra C. A partir daí, os exemplos começam a ficar mais parecidos. Então, eu não quis fazer um vídeo muito longo, ainda teremos uma continuidade com mais alguns tópicos de probabilidade, não falta muito, tá? Estamos quase vencendo aí o edital, isso é um alívio, né, para muitos. E a ideia é a gente fechar e depois ainda fazer alguns exercícios, talvez uma revisão ao final. Enfim, vamos continuar tendo vídeo, mesmo com o conteúdo já fechado. Mas, para esse vídeo, era o que eu tinha realmente preparado, acho que é suficiente, já deu uma boa noção, e vocês já conseguem resolver questões que envolvem probabilidade condicional. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!